Olá, tá difícil entender a vida, tá complicado, não tá? É tanta coisa estranha que acontece no mundo e às vezes acontece também perto da gente, mais perto da gente, talvez dentro da nossa casa, que a gente olha e não consegue achar uma explicação, uma palavra apropriada para poder entender, para poder falar o que está acontecendo. O texto da Bíblia de hoje que vamos considerar vai dar para a gente razões para não colocar a culpa ou dar explicação errada a respeito disso. Fica comigo aqui que eu vou caminhar com você nesse momento devocional, nesse instante. Na tentativa de dar explicação para tudo que acontece, porque é assim que a gente funciona, a gente não consegue lidar bem com o mistério, com as coisas que acontecem ao redor da gente, sem tentar dar uma explicação para isso. Muitas vezes corremos o risco de colocar a culpa ou apontar para o lugar errado, pessoas erradas. O texto de Jó vai ensinar para mim e para você que talvez a gente cometa esse erro, mas é impossível, não deve acontecer, de colocarmos a culpa em Deus das coisas difíceis que temos que vivenciar no dia a dia, na vida, que é essa vida mesmo que a gente tem que viver. Olha só o que diz Jó, capítulo 34, do verso 10 até o verso 15, e preste atenção no que a palavra vai dizer para você nesse momento. Agora vocês que têm juízo me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então, todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Eu sei que está difícil entender a vida. Está difícil talvez para você hoje, nesse momento, compreender por que você está passando o que está passando. Ou aceitar que alguém que você conhece, que é uma pessoa tão boa, esteja vivendo o que está vivendo nesse momento. Talvez perda familiar, perdeu o serviço, perdeu a saúde, é tanta coisa que pode acontecer que desestrutura a gente, que deixa a gente desestabilizado. Mas o texto está deixando para mim e para você uma mensagem muito clara, que de fato a vida é complicada, assim como o livro todo de Jó vai mostrar. Você deve estar acompanhando aí as mensagens dessa semana, que a gente tem pensado aí, elencado alguns capítulos, alguns textos para poder pensar aqui com você. E você percebe que a vida de Jó está sendo uma vida bem atribulada por causa de situações que ele está vivendo, de perder filhos, perder bens, perder empregados, perder prestígio, perder até a própria saúde e quase perder a fé. Mas entenda, a vida é assim mesmo. Os acontecimentos são complicados. A vida não é estável como a gente gostaria que ela fosse. E se fosse também, vamos falar a verdade, se a vida fosse o tempo todo reta, seria muito sem graça. A vida é feita de altos e baixos, as coisas vão e vêm, nós vivemos situações as mais variadas possíveis. Quando estamos na alta, quando as coisas estão indo bem, a tendência é a gente se alegrar e nem tentar buscar um culpado por aquilo, um responsável por aquilo. Ou assumir, se a coisa está boa, é por causa de mim, eu que fiz bem. Mas quando as coisas não vão bem, quando as coisas não funcionam do jeito que a gente gostaria, ficamos procurando culpados e às vezes fica difícil. Agora, preste atenção no que a gente leu agora. Preste muita atenção. Nunca mesmo. Nunca coloque a culpa em Deus. Do verso 10 até o verso 12, o texto deixa muito claro que Deus não erra. Nada do que Deus está fazendo é errado. Nada do que Deus está fazendo está fora de controle. Eu aceito você dizer, sim, pastor Wellington, pode até não ser errado, mas é bem desagradável. Concordo com você.
Eu aceito que Deus não está descontrolado, mas eu não consigo entender os projetos, os planos dele para a minha vida, para a minha existência. Concordo com você, muitas vezes esse é o sentimento que nós temos, é o que embala a nossa vida. Mas não podemos dizer, hora nenhuma, que Deus errou. Deus não erra. Deus não erra de forma nenhuma. Nós vimos isso aqui no verso 10, 11, 12. Deus não erra. Outra coisa que fica clara no texto é que Deus é também todo-poderoso. Ele tem capacidade de fazer coisas bem maiores do que aquelas que a gente até pede, do que a gente pensa, do que a gente consegue com a nossa mente capturar. Deus é todo-poderoso. Veja o que está escrito aí no verso 13. Quem entregou o poder a Deus? Quem fez ele governador do universo? Ninguém. Ele que está tudo na mão dele, sempre esteve. Tudo está no seu controle. Tudo está no seu controle. E eu vejo também que não dá para culpar Deus de nada. Eu posso, sim, ficar incomodado com o mistério, com a falta de respostas para as minhas indagações. Mas não posso colocar a culpa em Deus, porque Deus é muito misericordioso. Quando eu leio o verso 14 e o verso 15, eu vou ler de novo para você, que diz o seguinte: se Deus quisesse, poderia voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então, todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Quando eu leio esse texto e vejo que Deus não fez isso, que ele não apagou da história a humanidade, que ele não tirou a minha respiração, a sua respiração, que a gente está conversando aqui, a gente está respirando aqui, eu falo, só pode ser graça, só pode ser misericórdia, só pode ser bondade, porque apesar da vida estar difícil, de ter questões aí que estão me incomodando bastante, que eu não consigo entender por que elas estão assim, eu ainda estou vivo, eu ainda estou refletindo nessas coisas, eu ainda estou pensando, eu ainda estou aqui fazendo contas, porque ele não me apagou da história. Querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor Jesus, mire nisso. É possível que muitas coisas na sua vida fiquem sem respostas, mas uma coisa já está respondida: Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus está preservando sua vida até esse momento para você poder louvar o nome dele, para você poder glorificar o nome dele, para você falar assim, não sei o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor não erra, eu posso confiar no que o Senhor está fazendo, mesmo que eu não entenda. O Senhor é todo poderoso, o Senhor governa sem a minha chancela. O Senhor não foi eleito por mim para ser governador. O Senhor é o governador de todo o universo. Ou seja, o Senhor não erra, o Senhor não peca, o Senhor não perde a direção, não perde o controle e nem precisa de mim para isso. Também não precisa da minha aprovação, porque o Senhor é que é o governador, o Senhor que é o dono. E o Senhor é bom. O Senhor é bom. A sua misericórdia continua sobre a minha vida. Mire nisso. Nesse tempo devocional, o que eu quero é que você pense nisso, pense na bondade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu agradeço por esse texto da palavra que vem me lembrar que o Senhor é bom, que o Senhor não erra, que o Senhor é o soberano Senhor de todo o universo e que, sendo assim, poderia me anular, poderia me aniquilar, mas não faz isso. Porque o Senhor tem um projeto para mim que eu não estou entendendo todo ele, eu não consigo entender ele todo. Mas eu caminho na confiança de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Aumenta a minha fé nessa verdade que eu li e compartilhei com os meus irmãos aqui. Faz isso comigo, faz isso com a minha irmã, com o meu irmão também, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui, você já sabe, conto com a sua ajuda. Só dá um like aí, um joinha, né? Um gostei, se inscrever se não tiver inscrito e compartilhar o vídeo, que a gente vai abençoando mais pessoas e vai crescendo assim juntos aqui todo dia para estudar a palavra do Senhor.